Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de fazer uma comparação entre a laicidade no Brasil e a laicidade no mundo europeu. Evidentemente que aqui, por causa do tempo também, nós não vamos aprofundar esse assunto, é apenas uma introdução, para que a gente verifique como que a relação entre igreja e Estado se estabelece aqui no nosso país e como que isso acontece na Europa. Apesar da laicidade ser um valor reconhecido por muitas nações, verifica-se que esse conceito ainda tem muitas variações e a relação entre religião e Estado ainda não é muito clara. Ao contrário do que se pensa, muitos países europeus ainda fazem uma opção por uma religião oficial. E da mesma forma que acontece aqui no Brasil, muitos desses grupos religiosos também têm isenção de impostos, isenção de taxas e alguns incentivos dados pelo próprio governo. Na verdade, para essa reflexão, eu vou lançar a mão de um estudo feito por Pedro Arioro em seu texto Laicidade no Brasil e no Ocidente. Na verdade, quando ele faz essa análise, ele divide a questão da laicidade em três grandes grupos. No primeiro grupo, ele coloca aqueles países que em suas constituições está bem clara a relação entre Estado e religião. E em outro grupo, ele coloca aqueles países que não tem nenhuma relação com a religião, ou seja, oficialmente eles não têm em sua Constituição uma relação com nenhum grupo religioso. No terceiro módulo, ele coloca aqueles países que sustentam uma separação entre igreja e Estado, mas ao mesmo tempo estabelece uma relação próxima com alguns grupos religiosos. Então é isso que nós vamos ver hoje. Quais são esses países e quais são essas relações que ele estabelece? A gente vai perceber que mesmo que um país em sua Constituição tenha uma preferência por um grupo religioso, isso não significa necessariamente que ele seja mais ou menos laico. É possível que um país tenha uma preferência por um grupo religioso e seja mais laico do que um país que não tem preferência por um grupo religioso. Em todo caso, como regra geral, um dos primeiros critérios para a laicidade é a não preferência do Estado por nenhum grupo religioso. Mas isso por si só não garante a laicidade. O Brasil é um exemplo claro desse tipo de relacionamento. O Brasil, por exemplo, não tem uma religião oficial. No entanto, muitas vezes o poder público financia eventos religiosos, construção de monumentos, estabelece datas religiosas e, enfim, outros relacionamentos que muitas vezes privilegia um grupo específico. Como eu falei, Arioro faz um levantamento muito interessante desse relacionamento entre a América Latina e a Europa. Vejamos o que ele diz. Quando ele analisa os países da Europa, ele apresenta o seguinte quadro. Ele diz que alguns países estabelecem o que ele chama de relacionamento ou de regime que ele chama de igrejas-estado. E ele coloca ali nesse grupo 7 países. Ele cita então a Inglaterra, que estabelece um relacionamento com a igreja anglicana. Ele cita também a Grécia e a Bulgária, que têm um relacionamento, ou melhor, ele coloca esses países não como um relacionamento, mas ele coloca esses países como sendo aqueles que em suas constituições afirmam oficialmente essa relação entre igreja e Estado. Por isso ele está dizendo que esse regime é o regime igrejas-Estado. Então ele cita a Inglaterra e a igreja anglicana, a Grécia e a Bulgária com a igreja ortodoxa. Ele fala também de Malta e Irlanda com a igreja católica e a Finlândia e a Dinamarca com a igreja luterana.
Ele apresenta esses países como aqueles que em suas constituições oficialmente está clara a opção por esses grupos religiosos. Depois então, no segundo módulo, como eu havia dito na introdução, ele coloca aqueles países que sustentam a separação legal entre igreja e Estado. E entre esses países ele cita os seguintes: Hungria, Letônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Romênia e França. Finalmente, ele apresenta 13 países que sustentam uma separação entre igreja e Estado, mas estabelece uma relação muito próxima com alguns grupos religiosos, uma aproximação de cooperação entre grupos religiosos e o próprio Estado e o próprio poder público. Então ele cita os seguintes países: Itália, Espanha, Polônia, Lituânia e Estônia têm uma relação com a Igreja Católica, por exemplo. A Suécia com o luteranismo e Chipre com a Igreja Ortodoxa. A Holanda estabelece uma relação muito próxima com as minorias religiosas, e a Alemanha, que permite à Igreja Luterana e vários outros grupos religiosos de se beneficiarem, por exemplo, de parte do imposto de renda. Depois ele fala da Áustria, que reconhece oficialmente mais de uma dezena de religiões, da Bélgica, que atribui a 6 religiões o status de religiões reconhecidas. Em geral, essas religiões são catolicismo, o islamismo, a igreja ortodoxa, o judaísmo, protestantismo e anglicanismo. Esses grupos estão habilitados a receberem subvenções públicas, principalmente na área educacional. Depois ele cita Luxemburgo, que também reconhece 4 grupos religiosos: anglicanismo, luteranismo, judaísmo e igreja ortodoxa. Para Arioro, na América Latina, também existem essas mesmas relações. Segundo ele, Argentina, Bolívia e Costa Rica adotam um regime de religião de Estado. Mas aqui é preciso fazer uma observação. Eu creio que, nesse caso, me parece que o Arioro deve ter se confundido. Observando a Constituição da Bolívia, a gente percebe que no artigo 4º de sua Constituição fica claro que lá eles defendem a liberdade religiosa e a total independência entre religião e Estado. Mas isso não invalida a sua análise. De qualquer forma, assim como ele fez com os países da Europa, ele também vai fazer aqui com os países da América Latina. Ele vai colocar em um bloco os países que ele diz que tem uma relação igreja e Estado, ou países que estabelecem um regime de igrejas de Estado, e países que não têm nenhuma relação em sua Constituição com as religiões, ou seja, oficialmente esses países não fazem nenhuma opção por nenhum grupo religioso, e aqueles países que, mesmo não fazendo opção por nenhum grupo religioso, estabelece uma relação privilegiada com alguns desses grupos. Então vamos ver como é que ele fez essa separação. Nesse primeiro bloco, então, ele colocou Argentina, Bolívia e Costa Rica. Esses países desse primeiro bloco reconhecem o catolicismo como religião oficial. Outros adotam o regime de separação entre igreja e Estado. São eles: Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Peru e Paraguai. Mas mesmo nesses países, a Igreja Católica ainda goza de um privilégio em relação aos outros grupos religiosos. Enfim, 11 países adotam um regime de separação entre Igreja e Estado: México, Haiti, Honduras, Nicarágua, Cuba,
Colômbia, Venezuela, Equador, Chile, Uruguai e Brasil. Desta forma, Arioro faz uma conclusão até surpreendente, porque, como eu falei no início, muitas vezes quando falamos sobre laicidade, em geral, pensamos que a Europa é mais laica do que a América Latina. Evidentemente que há alguns avanços na Europa que, em relação à América Latina, nós ainda estamos longe. Mas quando a gente fala simplesmente da separação entre igreja e Estado, a gente começa a perceber que esta relação não é muito diferente do que acontece na América Latina e na Europa. Nesse sentido, o Arioro tem razão. Mas, claro, há algumas especificidades. Então a tendência nossa é pensar que a Europa inteira está em um processo mais avançado de laicidade do que na América Latina. Para encerrar, eu trago aqui também para o nosso debate, para a nossa reflexão, um autor chamado Yves Bizet. Em seu livro Secularismo na Europa, ele diz o seguinte: enquanto o laicismo francês é considerado uma paixão na França e visto como uma substituição à religião, em muitos outros países europeus é possível observar uma estrutura cooperativa que varia de país para país. Na Grã-Bretanha, a Igreja focaliza sua luta contra a discriminação e proteção da liberdade religiosa e cultural. Na Itália, o catolicismo é visto como uma herança cultural e a luta pela liberdade religiosa é apresentado como algo muito importante. Bem, pessoal, embora a gente esteja fazendo essa comparação entre América Latina e Europa, no que se refere à questão da laicidade, não podemos também esquecer que desde 1787 a Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos, já trazia ali a separação entre religião e Estado. Portanto, também já havia uma luta pela liberdade religiosa nos Estados Unidos. Bem, pessoal, eu espero que essas informações possam ajudar a gente a construir uma ideia a respeito da laicidade e aprofundar esse conceito cada vez mais. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!